10 estratégias estoicas para manter a calma, mesmo no caos. A calma não é uma recompensa, é uma escolha. Há momentos em que tudo dentro de nós parece implodir, enquanto do lado de fora o mundo exige firmeza. E talvez ninguém veja, ninguém perceba o peso que você carrega em silêncio. Ninguém saiba que por dentro você está tentando não desabar, tentando manter uma dignidade que ninguém reconhece, tentando não gritar no meio de um caos que parece só aumentar. Há dias assim em que até respirar dói, e mesmo assim você continua. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase em que parece que a vida apertou todos os botões ao mesmo tempo. O coração está cansado, a mente inquieta, e por mais que você tente manter o equilíbrio, parece que tudo quer te empurrar para fora de si, como se fosse impossível encontrar paz no meio da tempestade. Mas e se eu te dissesse que a calma que você busca não depende do que está acontecendo lá fora, e se essa serenidade que parece inalcançável já estivesse dentro de você, esperando apenas para ser escolhida? Sêneca escreveu: nada é mais miserável do que um homem que se inquieta com o futuro, porque é isso que a ansiedade faz. Ela rouba a clareza, cria uma tempestade dentro. Ainda que tudo por fora esteja aparentemente calmo, a mente viaja para cenários que ainda não aconteceram. O coração se encolhe diante de medos que talvez nem sejam reais. E o corpo sente tudo isso como se fosse verdade agora. É exaustivo viver assim. Marco Aurélio, em sua sabedoria firme e silenciosa, lembrou: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Talvez essa seja a chave. A força que você procura não está em controlar o mundo, está em aprender a responder a ele com outra vibração, com outra frequência, com outro olhar. Neste vídeo, eu quero te entregar algo diferente. Não uma lista rasa de dicas para se acalmar, mas 10 lições que foram praticadas por aqueles que aprenderam a atravessar dores sem perder o próprio centro. Lições estoicas, profundas, aplicáveis, humanas. Lições que não negam a dor, mas que mostram como é possível não se perder dentro dela. Você não precisa se esconder da vida para ter paz, mas talvez precise aprender a não mais reagir como antes, porque a serenidade que você merece não é ausência de luta, mas domínio sobre si. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se essa busca por clareza e força silenciosa faz sentido, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Isso nos permite continuar juntos nesta jornada de reconstrução, onde cada palavra é um ponto de luz no meio da travessia, porque mesmo no meio da tempestade é possível permanecer inteiro. E essa calma que parece tão distante agora pode começar com uma escolha. Escolher não se perder, escolher não reagir, escolher respirar, escolher voltar para si. Estratégia 1. Não se envolva na tempestade emocional dos outros. Nem toda dor que chega até você nasceu em você. Há dores que vêm do outro, mas vestem o seu corpo como se fossem suas. Há tempestades que são conjuradas na alma de quem está ao seu lado e que tentam invadir o seu mundo com o peso de uma culpa que não é sua, com a raiva que não te pertence, com a ansiedade que você não pediu para sentir. Talvez você já tenha percebido isso. Aquela sensação estranha de estar em paz. E de repente, após uma conversa, um olhar, uma presença, algo dentro de você começa a se agitar, como se tivesse absorvido um furacão sem saber. Isso não é fraqueza sua, é o funcionamento natural de um cérebro que possui neurônios espelho, estruturas que refletem, sem querer, o estado emocional do outro. Um mecanismo de empatia, que também pode se tornar um canal de contaminação emocional, quando não há consciência. O estoicismo nos ensina a traçar limites invisíveis, mas reais. Existe um campo do outro e existe o seu campo, um espaço interno onde o mundo não pode entrar sem a sua permissão. Aprender a honrar esse espaço é um ato de autocuidado, de soberania emocional. Há quem confunda isso com frieza, mas não é. É clareza, porque nem sempre quem está ao seu lado quer ser salvo.
E você precisa saber, não se afogue tentando salvar quem se recusa a nadar, porque muitas vezes, ao mergulhar no desespero de alguém, você também perde o fôlego, e no fim, ninguém é salvo. Por isso, quando tudo ao redor parecer gritar, escolha o silêncio interno como escudo. Respire fundo, recolha-se por dentro. Observe sem absorver, ame sem carregar. Esteja presente, mas permaneça inteiro. A calma estoica começa nesse gesto silencioso de não permitir que o mundo externo governe o seu mundo interno. Porque o caos pode visitar, mas não precisa morar em você. Estratégia 2. A dor antecipada é sofrimento em dobro. Há uma angústia que não vem do que estamos vivendo, mas do que ainda nem aconteceu. É uma dor que mora na imaginação, alimentada por medos futuros, por cenários que construímos na mente, como se o amanhã já tivesse nos derrotado hoje. E é exatamente aí que nasce o sofrimento mais cruel, aquele que você sente por algo que ainda nem é real. Sêneca escreveu com uma lucidez que atravessa os séculos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a neurociência confirma. Quando antecipamos uma perda, um fracasso, uma rejeição, o cérebro ativa as mesmas áreas que seriam acionadas caso tudo aquilo realmente estivesse acontecendo. Ou seja, você sente como se estivesse vivendo a dor, mesmo que ela ainda seja apenas um pensamento. É assim que muitas pessoas adoecem emocionalmente, não pelo que acontece, mas pelo que projetam que vai acontecer. Vivem em alerta, em tensão constante, tentando se proteger de algo que talvez nem chegue. E nesse esforço silencioso, vão perdendo o agora. Vão se afastando do presente, da paz, da vida. A sabedoria estoica nos convida a retornar ao ponto de enraizamento, a âncora, a escolha consciente de permanecer no instante presente. Porque quando você ancora o coração no agora, o vento da incerteza não consegue mais te arrastar. Visualize isso. Um barco preso a um ponto firme no fundo do mar. As ondas vêm, o vento sopra, mas ele não é levado, porque está ancorado. Assim também é a mente que aprendeu a não viver o que ainda não chegou. E talvez, nesse instante, você perceba que já sofreu tanto por dores futuras, que esqueceu da beleza silenciosa do que existe agora. Respire, sinta seu corpo. Ouça o som ao seu redor. Você está aqui e aqui. Ainda está tudo em aberto. Ainda há possibilidade. Ainda há paz. A serenidade estoica nasce quando escolhemos parar de viver antecipadamente aquilo que talvez nunca venha. Estratégia 3. Respire antes de responder. Nem tudo que chega até você precisa de uma resposta imediata. A vida, muitas vezes, nos empurra para reações impulsivas, como se estivéssemos constantemente em estado de alerta. Um comentário atravessado, uma notícia difícil, um gesto que te fere, e o corpo já se prepara para revidar, para atacar, para se defender. Mas o estoico, ao contrário do que muitos pensam, não é alguém frio, ele é alguém lúcido, e a lucidez começa na pausa. Aquela pausa que dura poucos segundos, mas muda tudo, porque entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço mora a sua liberdade de escolha. A neurociência chama isso de autocontrole emocional. Quando você respira antes de reagir, seu corpo reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por decisões conscientes. Isso significa que a respiração é mais do que ar, é direção, é poder. Imagine assim, 3 segundos, 3 camadas. Respire, sinta, decida. Essa pequena prática tem o poder de impedir que você diga o que depois se arrependeria, que você tome decisões motivadas por medo, raiva ou insegurança, que você alimente uma dor quando poderia apenas deixá-la passar. A respiração é uma ponte entre o caos e a consciência, e quanto mais você escolhe atravessá-la, menos refém você se torna do que acontece ao seu redor. Não é sobre não sentir, é sobre sentir e ainda assim escolher com presença, porque às vezes
O que parece urgência é só um convite para o velho padrão de reatividade. Mas você não é mais quem precisa reagir a tudo. Você pode respirar, você pode escolher, você pode pausar e, nesse simples gesto, encontrar a sua força silenciosa. Estratégia 4. Nem tudo que te provoca merece tua energia. Há uma tendência quase invisível de acreditar que tudo que nos atinge precisa ser respondido, como se o simples fato de algo nos incomodar já fosse razão suficiente para reagir. Mas o que o estoicismo nos mostra é que nem tudo que nos toca nos define e nem tudo que provoca merece retorno. Quantas vezes você gastou sua energia tentando provar algo a alguém que nunca quis compreender? Quantas vezes respondeu a provocações que só existiam para tirar sua paz? E no final, não houve nem justiça nem alívio, apenas um vazio ainda maior. Epicteto, com a clareza de quem já havia compreendido as armadilhas da mente, escreveu: se alguém te provoca, saiba que é sua opinião que te incomoda, não a provocação. A verdadeira perturbação não está no que foi dito, está no que você acreditou sobre aquilo. A mente, quando não treinada, absorve tudo, mas quando desperta, escolhe. E uma mente desperta sabe que existem provocações que são apenas ecos de dores alheias, tentando encontrar abrigo em você. Mas você não é abrigo de tudo. Você não é morada da raiva dos outros. Você é espaço sagrado e pode proteger esse espaço com consciência diante de um ataque, de uma crítica injusta, de uma indireta carregada de veneno. Respire. Recolha-se, pergunte-se: isso me define ou apenas me toca? Porque a resposta que você dá ao mundo fala mais sobre sua maturidade emocional do que sobre a atitude do outro. O leão não ruge para cada mosquito. Ele sabe quem ele é e, porque sabe, escolhe o silêncio como resposta. E essa escolha não é fraqueza, é autoridade vibracional. A serenidade começa no momento em que você para de dar importância ao que só quer provocar reação. Quando você aprende a se manter no centro, mesmo quando tudo parece querer te tirar dele. Quando você entende que sua energia é sagrada e não pode mais ser desperdiçada em batalhas pequenas. Estratégia 5. Recorde a morte para valorizar o agora. A vida tem pressa, mas nem sempre avisa. Ela se move, transforma e, de repente, muda tudo de lugar. O que hoje parece garantido, amanhã pode ser apenas lembrança. Ainda assim, muitos vivem como se houvesse tempo infinito, como se houvesse garantias, como se cada amanhecer fosse obrigação do universo. Mas o estoicismo, com sua linguagem direta e honesta, nos oferece um lembrete precioso. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Pode parecer duro, pode até soar como ameaça, mas não é. É um chamado à presença, um chamado à lucidez. Sêneca escreveu: enquanto adiamos, a vida passa. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Adiamos o abraço, a conversa sincera, o sonho adormecido, a reconciliação com nós mesmos. Adiamos porque achamos que haverá outro momento, e nem sempre há. Quando você se lembra da morte, não com medo, mas com reverência, começa a perceber o valor silencioso de estar vivo. O valor de uma tarde simples, de um café em silêncio, de um gesto de carinho, de um pôr do sol que você quase não notou. Imagine o tempo como areia escorrendo por entre os dedos. Você não consegue segurá-lo, mas pode senti-lo. E ao sentir, pode escolher estar mais inteiro em cada instante. Não é sobre viver com urgência, é sobre viver com intenção, sobre acordar e perceber que aquele que você ama ainda está ali, que o corpo ainda respira, que há uma nova chance de viver com mais verdade. O estoico, ao recordar sua finitude, não se desespera. Ele se alinha, ele se torna mais presente, mais grato, mais verdadeiro, porque entende que cada momento pode ser o último e por isso vive como se cada momento fosse o mais importante. O pôr do sol só é belo, porque não dura. Assim também é a vida. Sua beleza está justamente no fato de que não é eterna. E quando você lembra disso, descobre que o agora é o maior presente que já recebeu. Estratégia 6. A verdadeira liberdade é não ser escravo das emoções. A emoção, quando intensa demais,
nos carrega como um rio em fúria. E quando você menos percebe, já não está mais presente. Está mergulhado no medo, na raiva, na tristeza, sem conseguir distinguir onde termina o sentimento e onde começa o seu eu verdadeiro. É como se algo dentro de você tivesse perdido o leme e você apenas reage. Mas há uma diferença entre sentir e se afundar, entre viver o que pulsa e ser comandado por aquilo. E talvez essa seja uma das lições mais poderosas que o estoicismo pode nos oferecer. Liberdade não é fazer tudo o que se sente. Liberdade é não ser arrastado por tudo o que se sente. Epicteto disse: nenhuma pessoa é livre se não é dona de si mesma. E o que ele queria dizer é que o domínio de si começa no momento em que você consegue olhar para uma emoção, sem se tornar ela, nomeá-la, reconhecer sua presença, mas não permitir que ela te possua. A neurociência confirma: emoções intensas, quando não observadas, distorcem a percepção. Você começa a ver ameaça onde não há, rejeição onde existe silêncio, desprezo onde só havia distração, e assim passa a reagir a fantasmas criados pelo filtro da sua dor. Mas você pode fazer diferente. Pode treinar o olhar que observa sem julgamento. O observador interno que diz: eu estou com raiva, e não eu sou a raiva. Isso muda tudo. Imagine-se à beira de um rio. A água corre, veloz, turva, cheia de pedras. Aquilo é sua emoção, mas você é a margem. Você é quem observa. Quem escolhe se mergulha ou se senta em silêncio para entender o que está passando. Essa distância interna entre o sentir e o reagir é onde mora a sua liberdade. Porque quando você aprende a não ser escravo das próprias emoções, começa a experimentar a verdadeira calma. A calma que não nega o que sente, mas que também não se perde dentro do que sente. A calma que nasce de alguém que, mesmo no meio do turbilhão, ainda sabe quem é. Estratégia 7. Não busque paz em ambientes que alimentam guerra. Às vezes, o lugar onde você insiste em permanecer é o mesmo que está silenciosamente te destruindo. Nem sempre por gritos ou ofensas claras, mas pelo desgaste lento, pela ausência de respeito, pela frequência emocional que te mantém em alerta constante. É possível estar fisicamente seguro e energeticamente esgotado. Talvez você já tenha sentido isso. Um espaço que parece sugar sua presença. Relações onde sua luz se apaga. Ambientes que transformam cada tentativa de paz em tensão. E mesmo assim, você insiste. Porque aprendeu a suportar, porque não quer parecer ingrato, porque tem medo de desistir e ser julgado. Mas o estoicismo não é sobre suportar tudo, é sobre discernir. E discernir significa perceber onde sua energia está sendo drenada e onde ela é acolhida. Ambientes têm vibração. Pessoas carregam estados emocionais que afetam mais do que imaginamos. A física quântica e a neurociência emocional já reconhecem o impacto do campo ao nosso redor sobre nosso estado interno. Sua mente pode ser firme, mas se o campo ao seu redor estiver em guerra constante, será cada vez mais difícil manter sua paz. Por isso, é sábio rever os lugares em que você tem investido sua presença. Rever os laços que mantêm você em ciclos de exaustão. Talvez você esteja tentando se curar exatamente no mesmo lugar que adoeceu. Talvez esteja tentando encontrar equilíbrio em um campo que vibra instabilidade. Reposicionar-se não é falta de amor, é sinal de maturidade. E não se trata de abandonar o outro, mas de lembrar que a sua alma também precisa de cuidado, também precisa respirar. A serenidade que você busca pode não estar tão longe assim, mas talvez ela esteja fora do espaço onde você insiste em encontrá-la. O estoico entende que paz é responsabilidade pessoal e começa muitas vezes pelo lugar onde se escolhe ficar. Porque você não precisa provar sua força permanecendo onde sua alma está se perdendo. Você merece estar onde a sua presença é nutrida
e não onde ela precisa lutar para sobreviver. Estratégia 8. Transforme adversidade em treinamento emocional. Há momentos em que a vida parece desafiar cada parte da sua estrutura interna, como se quisesse saber o quanto você aguenta, como se testasse a sua capacidade de continuar, mesmo quando quase tudo dentro de você já pensa em parar. E talvez você olhe para essa fase com revolta, com aquela pergunta que ecoa no peito: por que isso está acontecendo comigo? Mas há uma sabedoria antiga que atravessa os séculos e nos oferece outra perspectiva. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. E quando você escuta isso com o coração aberto, algo dentro de você começa a mudar. Porque talvez o que você está vivendo agora não seja um castigo, talvez seja uma forja. A neurociência chama isso de plasticidade emocional. O cérebro se molda conforme as experiências. Cada dor, cada frustração, cada perda, tudo isso pode se tornar matéria-prima para a construção de uma força que antes não existia. Não é sobre romantizar o sofrimento, é sobre reconhecer que, mesmo sem querer, ele pode lapidar algo essencial. Imagine uma espada. Ela não nasce pronta. Ela precisa do calor extremo, da pressão, do fogo. Só depois de tudo isso, ela ganha forma, firmeza, corte. Assim também é a alma humana. Ela se fortalece na travessia, na resistência silenciosa, na escolha diária de não se entregar. O estoico olha para a adversidade e pergunta: o que essa dor está me ensinando? E ao fazer isso, ele transforma o que era peso em sabedoria, transforma o que era ferida em direção. Você pode não controlar o que está acontecendo, mas pode escolher o que isso vai significar. Pode escolher não sair igual. Pode escolher crescer por dentro, mesmo quando tudo por fora parece ruir. Porque no fim, não é sobre evitar a tempestade, é sobre treinar o seu espírito para dançar com ela. Com firmeza, com presença, com uma força que não se aprende nos dias fáceis, uma força que só nasce quando o mundo desaba, mas você permanece inteiro. Estratégia 9. Use o silêncio como resposta superior. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é presença elevada. Um silêncio que não é fuga, mas escolha, que não é vazio, mas plenitude. E talvez, entre todas as formas de responder à vida, essa seja uma das mais poderosas, porque o silêncio não apenas diz o que precisa ser dito, ele revela o que palavras não conseguem alcançar. Quantas vezes você já sentiu vontade de justificar, explicar, provar um ponto que só te desgastaria mais? Quantas vezes você entrou em batalhas que terminaram sem vencedor, apenas com corações mais feridos e mentes mais cansadas? E no fim, percebeu que teria sido melhor apenas calar. Sêneca escreveu: muitas vezes calar é a melhor resposta. E há sabedoria profunda nisso. O silêncio não é passividade, é autocontrole, é domínio interno, é o reconhecimento de que nem tudo merece sua voz, sua defesa, sua explicação. A ciência mostra que quando você escolhe o silêncio intencional, seu corpo ativa a presença. A adrenalina se dissolve, a mente ganha clareza, o coração respira. E então, você percebe que nem todo confronto precisa da sua energia, que há batalhas que se vencem, simplesmente não entrando nelas. O estoicismo nos convida a praticar o que se chama de silêncio ativo, um estado interno onde, mesmo ouvindo provocações, críticas, julgamentos, você permanece, você escuta, sente e escolhe o que carrega, porque agora você sabe. O silêncio também é uma resposta, e às vezes é a mais alta de todas. Imagine uma montanha, ela não precisa provar sua altura, não precisa se justificar a cada trovão, ela apenas está, imponente, firme, presente. Assim é o ser que aprendeu o valor do silêncio. Ele não compete, ele não rebate, ele não se desgasta. Ele sabe que seu valor não está naquilo que grita, mas naquilo que sustenta. E talvez neste momento essa seja a sua lição. Entender que calar não é perder. Calar, muitas vezes, é proteger a própria paz. E nenhuma vitória externa vale mais do que isso. A força verdadeira é aquela que sabe quando o silêncio já disse tudo. Estratégia 10.
Cultive um refúgio interno inviolável. Existe um lugar que nenhum caos pode alcançar. Um espaço que não depende das circunstâncias nem da validação de ninguém. Um território silencioso, profundo e sagrado dentro de você. O estoico compreende que sem esse refúgio interior, a vida sempre parecerá instável, pois estará sempre à mercê do que acontece fora. Talvez você esteja cansado de tentar controlar o ambiente, os outros, o mundo, cansado de ajustar tudo ao redor para conseguir algum nível de paz. Mas há um ponto em que essa busca se revela inútil, porque tudo que está fora muda, e se sua paz depende disso, ela será sempre frágil. O estoicismo oferece uma outra direção: construir sua cidadela dentro de si. Epicteto disse: construa sua cidadela dentro de si. E essa cidadela não é um castelo de negação, é um templo de presença, um espaço mental e espiritual onde você pode voltar sempre que o mundo te confundir, te pressionar, te ferir. Visualize esse lugar agora, um templo silencioso dentro de você. Um espaço onde ninguém entra sem ser convidado, onde a sua verdade repousa, onde a sua calma respira, onde a sua essência permanece intacta, mesmo quando tudo ao redor parece se desmanchar. Essa imagem, quando praticada diariamente, se torna mais do que imaginação. Ela se transforma em presença, em postura, em força, e com o tempo, você não apenas visualiza esse refúgio, você vive a partir dele. Assim como o farol não espera o mar acalmar para brilhar, você também pode aprender a manter sua luz acesa em meio às ondas. A estabilidade que você procura não está no controle externo, está na construção interna. Porque quando o seu templo é real, o mundo pode gritar, mas você permanece em paz. Esse é o coração da calma estoica. Não negar o mundo, mas lembrar que o seu verdadeiro lar nunca esteve fora. A calma estoica é um estado de alinhamento, não de ausência. Chega um momento em que a gente para de procurar respostas lá fora. Um momento em que a alma, já cansada de tantos ruídos, começa a perceber que a verdadeira paz nunca dependeu do silêncio do mundo, mas do silêncio que conseguimos cultivar por dentro. A serenidade não é a ausência de problemas nem o fim das dores. É a presença de um alinhamento tão profundo que nada mais consegue nos arrancar de nós mesmos. Sêneca, com a sabedoria de quem enfrentou crises e incertezas dentro da própria alma, escreveu: a calma perfeita não vem da ausência de dor, mas do domínio sobre ela. E Marco Aurélio completou: a alma permanece tranquila quando não deseja o que está além do seu controle. Essas palavras, embora antigas, ainda falam diretamente com o que muitos sentem hoje. O desejo de parar de lutar contra o inevitável. O desejo de simplesmente respirar em paz. A calma estoica não é resignação, é consciência. É a lucidez de saber que nem tudo vai se resolver agora, mas que mesmo assim você pode permanecer centrado. É quando você escolhe parar de se debater com o que não pode mudar e começa a direcionar sua energia para o que pode. Sua mente, sua presença, sua vibração. Talvez você ainda esteja tentando controlar algo que já deveria ter sido entregue, tentando convencer alguém, consertar o passado, forçar um resultado. Mas e se, a partir de agora, você apenas perguntasse a si mesmo todos os dias: o que ainda estou tentando controlar lá fora? Essa pergunta, se feita com verdade, pode te libertar, porque onde há controle, há tensão, e onde há tensão, não há paz. A tempestade pode durar, os ventos podem soprar por mais tempo do que você gostaria, mas o estoico é aquele que aprendeu a não perder o céu de vista, a não esquecer que, por trás de todas as nuvens, ainda existe um azul intacto, silencioso. E é nesse céu interno que você pode aprender a habitar, não como fuga, mas como retorno, porque a sua força não está em resistir ao mundo,
está em saber que, mesmo quando tudo parece desabar, ainda há um lugar dentro de você onde a calma já é real. Se essa jornada te tocou de alguma forma, se essa mensagem encontrou eco em seu silêncio, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Assim, seguimos juntos construindo a cada palavra um refúgio de sabedoria, presença e cura. Porque mesmo quando tudo desmorona lá fora, você ainda pode escolher permanecer inteiro, e essa escolha muda tudo.